tristeza de dentro de nós começamos a ficar passivo. Começamos a ser passivos. Ai Deus, será que o Senhor está gostando de mim? Será que o Senhor ainda me ama? Ai Senhor, será que o Senhor ainda gosta de mim? Será que o Senhor lembra de mim ainda? Seu pobre, coitado, inútil servo. Sai disso hoje, em nome de Jesus. Fala comigo, Deus se agradou de mim. Não porque eu merecia, mas porque o amor dele é grande. E ele viu algo em mim que nem eu mesmo vejo. Deixa eu te dizer, isso não é base para que você continuar uma vida relaxada. Pelo contrário, isso é base para eu deixar tudo que me atrapalha e correr para ele. Porque, irmãos, para ser amado desse jeito, nunca mais. Amém? Mas o que eu quero fazer aqui antes de nós sentarmos? Nós vamos começar a emitir esse som. E as muralhas vão cair. Porque não adianta a gente falar que estamos estudando 3 dias aqui de profético, vocês ficarem aqui até 10 e meia comigo aqui, e chegar em casa e não fazer nada. A mesma coisa, falar assim, eu vou estudar medicina, mas para quê? Não sei, porque eu gosto de ver. Porque eu gosto. Achei legal ver os outros cortando os outros. Quando você se dedica a alguma coisa é porque você quer exercer isso. Então, se vocês estão sedentos pelo profético, o medo e a timidez vai ter que ir embora. Porque não tem como você profetizar, não tem como você declarar as coisas se você é tímido. E visto que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Fique em pé, vamos só declarar. Agora, com a certeza da verdadeira fé, as coisas não vão acontecer porque você é bom. As coisas não vão acontecer porque você é bonito. As coisas não vão acontecer porque você merece. As coisas vão acontecer porque o reino de Deus está sobre todos os reinos. As muralhas vão cair porque o poder de Jesus é maior do que todos os outros poderes. O céu vai se abrir porque o Senhor se agradou do seu povo e nos limpou com o sangue dele. Fala assim comigo, Pai, eu me aproprio das virtudes do sangue de Jesus. E ainda onde tem lugar que esse sangue não foi, começa a ir agora e deixar a minha vida mais alva do que a neve. O Senhor me santifica, me purifica, e eu me aproprio disso agora. Não porque mereço, mas é porque o teu amor é grande. Mas agora, Senhor, eu uso da autoridade que o Senhor me deu, e eu quero declarar que tudo aquilo que se levantou contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra as minhas finanças, contra o meu chamado, contra a minha fé, contra tudo aquilo que se relaciona comigo, será destruído agora. Será destruído agora. Toda injustiça, todo decreto maligno, toda obra satânica será destruída agora, porque o teu poder está sobre todos os outros poderes. Sabemos que há poder no céu, no segundo céu, mas do teu trono sai um poder muito maior, que vai destruir todo o poder das trevas. Ao toque do chofar, nós declaramos que os anjos do Senhor serão enviados a pelejar a nossa batalha. Senhor, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, e as muralhas agora caiam por terra, em nome de Jesus.
Aleluia. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Pode botar para gravar aí. Quando nós começamos a olhar para a Escritura, nós vamos ver o Senhor nos dando então vários direcionamentos. E por isso eu amo quando nós andamos num corpo apostólico, porque nós vamos andar num corpo onde se manifesta os ministérios. Nem todos foram chamados para fazer a mesma coisa, mas tudo se converge para o mesmo alvo. E a medida da tua natureza é a medida da tua revelação. Aos que são pastores, o Jesus pastor vai se apresentar falando das coisas dos pastores. Ao Jesus evangelista, o Jesus evangelista se apresenta aos evangelistas, dizendo das coisas dos evangelistas. O Jesus profeta, ele sempre se apresentará aos profetas, dizendo das coisas que concernem aos profetas. Aos mestres e apóstolos do mesmo jeito. O que nós temos que entender é que a revelação que o Senhor trará sobre a minha vida sempre está ligado segundo a minha natureza. Jesus não vai trazer nada daquilo que você não vai usar, não precisa. Informação em desuso será cobrado, porque o Senhor não desperdiça nada. Amém? Então começa a entender que segundo a tua essência o Senhor vai falar. Como apóstolo, agora eu digo, a visão nossa é uma visão mais de guerra. Então eu sempre vou olhar a Bíblia como um instrumento de guerra. Para mim a guerra está sempre visível na Bíblia. Tudo que eu vejo é o Senhor batendo em alguém. Demônio, lógico, não em gente. Todas as vezes que eu olho a Escritura, o Senhor está pegando um capeta, o Senhor está quebrando uma atmosfera, o Senhor está destruindo um trono. Para mim é sempre Star Wars. As guerras das estrelas. Olha só um texto básico. Quando o Senhor Jesus está com seus discípulos voltam contentes, bem contentes, porque as enfermidades, os demônios tinham se submetido a eles. Eles falam: Senhor, que lindo, uau! As enfermidades se submeteram e tudo mais. E o Senhor Jesus diz: não fique feliz por isso. Fique feliz porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Porque quando vocês vinham, eu vi um raio caindo do céu, e eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Senhor está dizendo: fique feliz porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Mas sabe, esse negócio que aconteceu tudo por causa da autoridade sobre os raios, serpentes e escorpiões. Ele está dizendo sobre as três atmosferas. Fala comigo: Zeus, Leviatã e Hades. Fala comigo: céu, terra e debaixo da terra. Então quando vocês estavam vindo, eu dei autoridade contra os raios, os Zeus, contra as serpentes, Leviatã, e contra o escorpião, o inframundo, a morte. Vocês hoje têm autoridade para ferir os 3 níveis de atmosfera. Eu dou autoridade para vocês fazerem isso. Por isso as enfermidades se sujeitaram a vocês. Por isso os demônios se sujeitaram, porque há autoridade nos 3 níveis, porque sobre mim tem autoridade. Amém? Esse é o som profético. Esse é o som profético que tem que ser liberado. Ontem nós falávamos do som e eu chamei vocês a um tempo de arrependimento. Hoje eu quero falar sobre as outras 2 características que eu vejo dentro de um profético. O profético, para mim, ele sempre vai servir para 3 coisas. 1, alinhar o povo a Deus. Queridos, povo que não é alinhado a Deus, ou profeta que não traz o povo para Deus, esse profeta é de Baal.
Entenda isso. Eu vou te explicar em outras palavras o que é o profeta dentro da igreja, ou o ministério de profeta, ou o ministério profético. Existe a igreja, que a igreja é nós. Amém? Fala pro teu irmão, a igreja é nós. Isso daí é um grupo de rap que tem lá perto da nossa cidade. A igreja é nós. A gente pegou isso deles, a igreja é nós. Beleza. Existe o profeta e existe Jesus. Vamos lá, vem cá. Jesus, profeta. E aqui está a igreja. Bonito. Ô igreja bonita, gente. Não é que o profeta, ele vai intermediar a minha conversa, mas na verdade o profeta, ele sempre vai olhar o fogo que está nessa igreja. Amém? Amém, queridos? O que eu tenho que entender é que quando esse profeta está dentro da igreja, ou esse ambiente profético, nós vamos sempre ter a certeza que existe um fogo santo sendo consumido aqui. Existe sacrifício vivo, que é você, santo e agradável a Deus. Existe um fogo do eterno consumindo as coisas, consumindo a carnalidade, consumindo as coisas erradas, está consumindo. Fala comigo, fogo consome. Quem já pegou em gelo aqui? Gelo queima? Gelo é fogo? Mas a sensação é? Mas existe só uma diferença, a sensação é a mesma, mas a diferença é que uma queima e outra conserva. O gelo conserva a carne, e o fogo queima a carne. O profeta, ele sempre vai colocar sacrifício para ser queimado. Quem lembra de Elias? Coloca o sacrifício, coloca a água, coloca e o fogo veio e comeu tudo. Quando chega um espírito chamado Jezabel, esse espírito, ele vai tirar o profeta de cena, porque o profeta está aqui, ele vem, olha o que está sendo consumido e volta para Jesus, e diz, Jesus, o fogo está lindo lá, está top das galáxias. Mas quando Jezabel vem, Jezabel, a primeira coisa que faz é tirar o profeta e o profético. Ela entra aqui. Não pense que Jezabel quer pegar irmão, nem, para com isso, irmão. Eu creio que a gente já cresceu desse nível, amém? Ah, irmão é Jezabel, foi embora da igreja. Aí daqui a pouco levanta outra, ou outro. Porque é um comando, não uma pessoa. E o comando de Jezabel, querido, é simplesmente para fazer uma coisa. Aqui está o verdadeiro marido. Agora ela vai pegar as informações do falso marido, Baal. O verdadeiro profeta vai pegar as informações de quem? Do marido da igreja, Jesus. E traz. Agora, quando Jezabel chega, ela tira o marido de cena. E a palavra Beuzebu vem de duas palavras, Baal-Zebub, ou seja, o marido da casa. Tira o verdadeiro marido. Então, quem é Beuzebu? Fala com o teu irmão. O Ricardão. Que tira o verdadeiro marido e começa a trazer informações de um outro marido, que não é Jesus. E começa a levar para a igreja. A sensação é a mesma, mas o fogo é outro. É fogo estranho. Amém? Fala para o irmão, a sensação pode ser a mesma, mas o fogo é outro. Amém? Entendeu aqui? Então a obra de Jezabel é na verdade entronizar Baal. Abra a tua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3, que fala da sétima igreja, ou capítulo 4, vê aí a sétima igreja.
Pode sentar vocês, obrigado. Lê aí. Segura aí. Vamos lá. Jesus está dizendo isso aí para quem? Para o mundo ou para a igreja? Quantas vezes a gente usa isso para o mundo, né? Jesus está à porta, viu? Ele está batendo, ele quer entrar. Fala, teu irmão, não é para o mundo, não. É para a igreja. Preste atenção aqui. Jesus agora ele está dizendo, eu estou à porta da igreja, e nós estamos dizendo da última igreja, a igreja de Laodiceia. É a última igreja, nós vamos ver 7 dispensações, ou 7 etapas da igreja. Estamos dizendo que a última igreja seria uma igreja que pensava ter e não tinha. Fala comigo, a sensação é a mesma, mas a realidade é outra. A igreja que pensava que era rico, mas era pobre. A igreja que pensava que tinha unção, mas não tinha nada. A igreja que pensava tudo, mas não tinha. Essa é a atmosfera da última igreja, é a atmosfera da igreja do século 21. E onde Jesus estava nessa igreja? Vamos lá, irmãos? Na porta, do lado de dentro ou do lado de fora? E quem estava lá dentro? Tinha um marido lá dentro. Baal. E eles nem perceberam. Sabe onde tudo começa? Na primeira igreja. Eu estou ainda só dando uma recapitulada de ontem. Na primeira igreja isso começa. Quando ele diz assim, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. A palavra aqui é a palavra apiemi, que significa o marido que está dando carta de divórcio para a esposa. Essa é a palavra original. Olha o que Jesus estava dizendo, eu tenho contra vocês que vocês estão se divorciando de mim. Na primeira igreja, Jesus já estava falando, vocês já estão pedindo divórcio? E na última igreja, a igreja já estava casado com outro. Entendeu agora? Deixa eu te explicar. O apóstolo Joseir, ele gosta de dar um nome chamado crente gato. Quem já ouviu falar do crente gato? Quem tem gato em casa? Deixa eu dizer um negócio para você. Gato gosta da tua casa, não de você. Se você acostumar um gato muito tempo numa casa, depois você muda, o gato volta. Hoje não sei como estão os gatos, mas antigamente os gatos eram assim. Você passa, ele só dá aquela olhadinha assim, ó. Ah, é você, né? Beleza, não incomoda muito, não faz barulho. Se minha comida estiver aqui, a minha água está de boa. Agora cachorro não, meu irmão. Cachorro vai na chuva, aquela festa, porque ele se preocupa com o gato, não quer nem saber de você. Ele está preocupado da casa.
Sabe quem é o crente gato? É aquele que gosta da casa do Senhor Jesus, mas não está nem aí para Jesus. Graças a Deus que Goiânia não tem esse tipo de crente. Sabe o que seria isso? É quando, eu não sei se você já teve um relato de algum vizinho que já fez isso, é quando o marido já está dormindo em outro quarto. Já não tem mais intimidade, ou seja, o marido e a mulher, eles vivem na mesma casa, mas já dormem em quarto separado ou em cama diferente. Já não dorme mais junto, já não tem mais intimidade, já não tem mais, já não são mais íntimos. Era isso que Jesus estava dizendo. Deixa eu dizer um negócio para vocês, vocês estão na minha casa, vocês amam a minha casa, mas vocês já estão dormindo em quarto separado. O que está acontecendo com vocês? Volta para a cama, volta para o quarto. Sétima igreja. Jesus já está para o lado de fora, deixa eu te contar. Não é a esposa que largou a casa, a esposa deu um pé na bunda do marido. Falou, você sai de casa, que chegou um mais bonitão aqui, chamado Belzebu. Foi isso que aconteceu com a igreja. E essa atmosfera que nós estamos dizendo, querido, nós estamos agora com uma voz profética, ou seja, a primeira coisa da voz profética é trazer novamente a centralidade de Jesus para dentro da igreja. Então fala comigo, eu estou sendo levantado como profeta. Entenda, não só como o ministério, ou seja, nem todos vão ser profeta de ofício, mas sim com uma voz profética. Lembre-se sempre disso. Então fala assim, eu tenho uma voz profética. Por isso eu sou responsável de trazer Jesus no centro. Amém? Essa é a voz dos profetas. Lembra, enquanto a lei não estava escrita, nós tínhamos profetas. Noé foi um profeta, Abraão foi um profeta, Isaac foi um profeta, Jacó foi um profeta. Todos eles eram profetas. Ou seja, eles alinhavam o povo para Deus, traziam o povo para Deus. Cada etapa foram uma volta para a palavra depois que eles saíram do jardim do Éden. Mas, quando o Senhor então traz a lei, ou seja, agora estava escrito a voz de retorno, faça assim, que é assim que eu quero que vocês se comportem, porque assim é o culto, lembra de ontem? E agora, não precisávamos mais da voz do profeta, mas quando o povo saía, levantava o profeta, volta de novo, vocês estão saindo, entendeu aqui? Então a primeira coisa do profeta é alinhar Cristo no centro. Então fala comigo, eu tenho que centralizar Jesus. Mas existe mais duas coisas da vida do profeta. Abra a tua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 4. Diz assim:
certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Quando eu leio esse texto, me dá temor, porque ele está dizendo assim: olha, socorre-me, porque o meu marido era um profeta também, e ele servia na casa dos profetas, e ele morreu cheio de dívida. Ele morreu totalmente endividado, agora os meus filhos vão ser escravos. Olha a expressão: você bem sabia que ele era temente a Deus, mas ele morreu numa situação bem complicada, não tinha recursos dentro de casa, e continua não tendo, e agora não tem como eu pagar. Então Eliseu fala: volta para a tua casa, o que você tem? Tem um pouco de azeite, volta para a tua casa, pega todas as vasilhas, coloca o azeite, derrama em todas, depois você volta. Ela foi, pegou todas as vasilhas das vizinhanças inteira, fechou a porta, e foi o azeite, foi, ela pediu mais vasilha, não teve, todo mundo conhece isso, e foi, acabou. Ela chegou lá e falou: olha, enchi todas as vasilhas que eu podia, vai, paga a tua dívida e viva com o restante. Então a voz do profeta, ele vai ser uma voz que confronta a miséria. Creia no Senhor e será salvo, creia nos profetas e prosperareis. Fala, teu irmão: onde tem miséria, provavelmente não tem voz profética. Comece a perceber que os maiores lugares de miséria é onde a idolatria opera, porque onde a idolatria opera, a voz profética vai embora. Deixa eu dizer um negócio para você. Nós precisamos entender que a voz de um profeta, ele vai sentenciar todos os espíritos de miséria. Eu não estou dizendo só financeiramente, em todos os sentidos. Enfermidade, destruição, vai ser sentenciado pela voz de um profeta. Mas o que eu quero que você entenda mais ainda, é que esse homem era um homem que tinha ou que temia o Senhor, amém? Lê de novo aí o texto. Alguém lê bem alto. Segura aqui. Agora abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Êxodo 20, versículo 6. Está aqui, né? Muito obrigado. E uso de misericórdia com milhares do que me amam e guardam os meus. Faz o 5 aí. Não te encurvará diante delas, nem vos servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Versículo 6. Versículo 6. Mas uso de misericórdia com milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Deixa eu te dizer quem é o profeta. E por isso você tem que aprender, e nós temos que entrar na dimensão profética.
Porque todos os registros de coisas que foram feitas estão guardadas e arquivadas em Deus, não só tua, mas de todas as gerações que foram antes de você. Deixa eu dizer um negócio mais ainda. Tudo que você faz não somente altera a tua vida, mas altera a vida de toda a tua descendência. Quando a palavra do Senhor diz assim, depois de anos e anos e anos e anos depois de Davi, ele diz assim: olha, eu estou sendo misericordioso com você por causa do teu pai Davi e a minha aliança que eu tinha com ele. Gente, o cara nem era mais nem parente praticamente de Davi. Era a 50ª geração. Que era do tataraneto dele. E ele usava como uma geração próxima, dizia: olha, eu estou fazendo isso por causa do teu pai, meu servo Davi. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Irmãos, por causa da ausência de uma voz profética, nós não estamos mais acessando heranças geracionais. Nós estamos muito acostumados a quebrar maldição de geração, mas estamos pouco habituados a ativar heranças geracionais. Você pode falar para o teu irmão, a tua geração passada não só fez coisa ruim não. Teve coisa boa que eles fizeram. O Senhor vai usar muita gente aqui para ser remissor de chamado, remissor de herança. Deixa eu só te ensinar uma coisa aqui. Quem lembra de um homem chamado Saul? Quem lembra? Quem era Saul? Era o rei. E não foi escolhido por homem, foi escolhido pelo próprio Deus. A gente tem umas concepções que a gente pega, né, de alguém falando, e a gente vai repetindo algumas coisas. Tem algumas profecias bíblicas que nunca teve na Bíblia. 1000 chegará, 2000 não passará. O cair é do homem, levantai de Deus, está na Bíblia. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Está lá no Ateus, capítulo 2, versículo 3. Tem uns que estão mais espiritual, que diz assim, se não está na Bíblia, pode escrever que é bom. E a gente começa a repetir essas coisas como se fosse Bíblia. E não é, querido. Deixa eu só dizer um outro. Quem já ouviu dizendo assim? Os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu? Está na Bíblia. Na onde? Deixa eu explicar o que a Bíblia diz. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha. Então fala para o teu irmão, às vezes você está sendo humilhado porque você se exaltou. E aí, se você está sendo humilhado, e você permanece no estado de humilhação, aí sim Deus te exalta. Então não pense, porque você está sendo humilhado, Deus vai te exaltar. Às vezes, é só a paga da tua exaltação. Amém? Então fala comigo, os exaltados serão humilhados. Mas o que a si mesmo se humilha, esses Deus exaltará. Beleza? A gente já ouviu, não, porque Paulo era escolha do homem, Davi foi escolha de Deus. Não, querido, Deus falou para Samuel: Samuel, pega o óleo, pega o sacrifício, você vai sacrificar, você vai fazer isso, estou falando de Davi. Vai vir um homem aí, atrás das mulas, né, dos animais do pai, e ele vai você vai pegar, você vai ungir rei, porque esse daí é o rei sobre Israel, e ou seja, o próprio Deus encontrou Saul. Amém? Saul era da tribo de quem?
Fala para o teu irmão, leia a Bíblia, em nome de Jesus. Saul era da tribo de quem? Saul era um benjamita. E foi tão interessante, que na hora que o Senhor levou Samuel para sacrificar, e ele já tinha sacrificado, ele fala assim: hoje o Senhor te daria para sempre. Hoje o Senhor confirmaria para sempre o seu reinado. Então era de Deus isso. Amém? Hoje o Senhor confirmaria o seu reinado para sempre, mas por causa da tua desobediência, o Senhor está retirando de você isso. Entendeu aqui? Ou seja, aquele Saul, benjamita, que era rei, ele perdeu a herança. Perdeu. A geração de Saul perdeu o governo, amém? Amém, queridos? Vocês entenderam a linha do raciocínio? E é tão interessante que os tempos é muito top. O profeta Samuel diz: você faz isso, você faz isso, você faz isso, e eu vou te encontrar, daqui uns dias, eu vou te encontrar para a gente sacrificar. Esse te encontrar levou 7 anos praticamente. Que ele estava na guerra e foi tudo aquilo. Beleza. Anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos mais tarde, tem um cara chamado Saulo. Da tribo de quê? De Benjamim. Ele vai lá naquela promessa que está desativada, acessa ela e continua o governo. Fala para o teu irmão, a palavra profética ativa heranças que estão desativadas. Às vezes, existe misericórdia que Deus quer fazer, mas está desativada por causa de barrelagem da tua geração, ou as tuas próprias barrelagens. Você não tem essa... Dos próprios erros. Isso é um linguajar mato-grossense. Barrelou. Esqueci que eu estou em Goiás. Então, preste atenção nisso. Às vezes, as coisas que os meus antepassados fizeram, fez com que as promessas fossem desativadas, mas agora, com uma voz profética, eu posso pegar isso e ativar de novo, para trazer as heranças para dentro do meu contexto. Fala para o teu irmão, hoje essa voz vai funcionar. Olha isso daqui, aquele homem era um profeta, servo do Senhor e temia o Senhor, e ele morreu sem prosperidade. Chega Eliseu e vai e requer essa prosperidade que fazia parte desse profeta, e diz: acessamos isso e ativamos na família. Vai agora, paga a tua dívida e viva com o restante. O teu marido não conseguiu acessar isso, mas agora nós acessamos para você. Fala, teu irmão, tem muito da tua geração que não acessou as promessas, mas em nome de Jesus nós vamos acessar agora. Começa a perceber, querido, tanto de promessa que o Senhor já te deu, ou deu para a tua família, e não se cumpriu. Quantas vezes o Senhor já falou com você, quantas vezes o Senhor já falou com a tua casa, quantas vezes o Senhor já liberou coisas sobre a tua vida, e não se cumpriu, por quê? Na tua vida ainda dá tempo, porque você ainda está vivendo isso. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: não andeis como nércios, mas andeis como sábios, porque os dias são maus, remindo os tempos, porque os dias são maus. A palavra remir é comprar pelo preço de um resgate. Espera aí, como que eu compro o tempo?
Como que eu compro? Eu chego no mercado e falo, me dá 3 quilos de tempo aí para mim. Meia dúzia. Eu posso acessar, lembra de ontem, que o profeta é aquele que destrói o ciclo do tempo? Então fala com o teu irmão, nós podemos entrar nos arquivos celestiais agora. E requerer todas as bondades da nossa geração. Todas as riquezas, todas as heranças, podemos requerer agora. Como assim, apóstolo? Vou te dar um outro fundamento básico. O Senhor faz uma coisa chamada Shemitah e outra chamada Jubileu. De 7 em 7 anos era um ciclo, e de 50 em 50 anos era outro ciclo. Mas o ciclo do Jubileu era o mais legal, porque em Israel ninguém podia ou ninguém perde a herança perpetuamente. Porque uma geração não pode ficar sem herança. Fala para o meu irmão, eu te proíbo ficar sem herança. Porque todo mundo que tem pai tem herança. Fala para o teu irmão, só órfão não tem herança. O Senhor nos adotou como filhos, não somos mais órfãos, temos herança. Para de viver como órfão sem herança, você tem herança. Amém? Mas preste atenção. Quando euzinho, peguei a terra que foi dado lá em Josué, eu vim pegando essa terra e peguei minha porção de terra, mas em um determinado momento eu entrei numa situação financeira ruim e eu tive que vender a minha terra. Essa terra era vendido não por título perpétuo, era vendido por tempo de jubileu. Se o jubileu foi o ano passado, então agora conta mais 49 anos. Então eu venderia por um preço maior, porque essa pessoa tinha o direito de usar 49 anos. Se já fazia 30 anos que tinha passado o jubileu, então o preço caía, porque agora tinha o direito de usar 20 anos a terra. Se era só 5, era o preço bem mais baixo, porque depois de 5 anos, ele teria que me devolver, porque de 50 em 50 anos, toda a herança voltava para o dono de novo. Deixa eu te dizer, muitos dos teus antepassados perderam dinheiro, riqueza, terra e herança. Sem contar chamado, unção e ministério. Às vezes Deus chamou a tua geração para ser um conquistador. Lá atrás, alguém desistiu do chamado e diz, eu não quero mais, e paralisou isso. Mas hoje você pode entrar e dizer, Senhor, eu acesso isso e eu continuo isso na minha vida. Porque o teu chamado está dentro da tua casa. Como assim? A Bíblia diz que Terá, pai de Abraão, saiu de uma terra de Ur e estava a caminho da onde? Canaã. Mas na metade do caminho ele para, em Harã. Terá, pai de Abraão, estava indo para onde? Canaã. Mas ele não chega em Canaã. Deus pega então Abraão, fala, sai do meio da tua terra que eu vou te levar para onde? Ele estava continuando algo que o pai não deu conta de concluir. Olha, o teu irmão fala assim, você continuará aquilo que a tua família não deu conta de concluir. Declara isso, profeta, fala assim, eu declaro. Você vai continuar o que as tuas gerações deixaram para trás, da parte do Senhor.
Então, uma das coisas que a voz profética faz é acessar os arquivos celestiais e chamar para a terra dizendo: nós acessamos essa promessa, essa promessa, essa promessa, porque diz respeito à minha geração. Em nome de Jesus, vai começar a ter uma restituição. Deixa eu te dar outro exemplo, para a gente orar a esse respeito. O mesmo Eliseu, existia uma mulher rica em uma cidade, e Eliseu passava todos os dias por lá, ou de tempo em tempo, e aquela mulher rica, ela falou: não, nós temos que fazer uma casa. Primeiro, ela oferecia pão, comida, e depois falou: não, nós temos que fazer um quarto para esse profeta. Ela não precisava de nada, ela só queria servir o homem de Deus. E aquele homem então, Eliseu, olha e fala assim: não, mas a gente tem que abençoar essa mulher. O que ela precisa? O servo falou: mas não precisa de nada, ela é rica, está tudo de boa, mas ela não tem filho. Tudo bem, não tem filho, beleza, vem um filho, o filho morre, ressuscita, mas não é aqui que eu quero chegar. O que eu quero chegar num ponto é que depois que houve fome, essa mulher foi embora. E essa mulher passou por dificuldade, ela era rica, mas houve fome na terra, e ela teve que ir embora. Depois continua lendo que você vai ver, que essa mulher teve que sair. Mas quando ela retorna, a Bíblia diz que Geazim está justamente conversando com o rei, e Geazim era servo de Eliseu, e falando das coisas que Eliseu tinha feito, como ressuscitou o filho dessa mulher, e essa mulher chega, e ele fala assim: ó, é dessa mulher que nós estávamos falando, cara. E ela chega, fala: olha, eu tive que ir embora, pegaram a minha terra, pegaram a minha herança, pegaram a minha produção. E o rei fala: devolve a terra, devolve a produção, e todo o tempo que ela não recebeu seja restituído agora. Por quê? Falou pro irmão: por causa da voz do profeta. A voz profética faz uma restituição de heranças. Fala comigo: creia na voz profética e entrará na dimensão de prosperidade. Eu não estou dando aqui para você um negócio que você vai ficar rico, não. Eu estou dizendo, querido, que nós vamos ter que acessar um monte de coisas que foram paradas. Por isso que existe um monte de gente sem herança espiritual, financeira e emocional, porque não estão mais acessando os arquivos que estão liberados para nós. Fala comigo: existe livros diante de Deus, existe memórias diante de Deus, que nós precisamos acessar. Sabe, às vezes você está passando por alguns desertos na tua vida. Eu não quero chamar a tua emoção para fora, não. Eu quero chamar a tua razão. Eu quero chamar o teu culto racional agora, porque a segunda característica de um profeta é destruir a miséria. Querido, o Senhor nos deu abundância, e nós precisamos acessar a abundância. Olha o teu irmão, fala assim: Deus vai destruir a miséria, Deus vai destruir a escassez, Deus vai destruir a esterilidade. Eliseu, quando chegava, ele quebrava a esterilidade. Lembra que ele chegou numa cidade, e aquela cidade, as águas eram amargas. Lembra que Eliseu, ele chegou para comer, e havia morte na panela, e ele então deu um decreto profético, ou seja, a voz foi liberada, e a morte foi revogada, e se tornou vida. A esterilidade se tornou em fertilidade. Nós temos que parar de viver uma vida medíocre e estéril.
Fala para o meu irmão, chega de mediocridade. Levanta a tua voz profética agora. Acesse esses arquivos espirituais. E vamos trazer para a terra em nome de Jesus. Existem arquivos que estão falando ao teu respeito. A gente sempre vê isso. E eu falo com toda segurança aqui para vocês, que aqui é uma igreja que trabalha com libertação. Quanto nós trabalhamos com heranças malignas geracionais, dizendo de coisas ou maldições que falam contra nós, fazendo com que nossa vida fique travada, mas nós esquecemos que existe bênçãos também, que falam em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos tão acostumados de só apanhar. Mas só rei e filho tem herança e riqueza. Fala comigo. Os recursos financeiros só servem para 3 coisas: meu conforto, semear no reino e ajudar o próximo. Fora disso, querido, não precisa. Amém? O que eu quero declarar aqui, o Senhor começará a ativar, o Senhor começará a liberar céus, arquivos vão ser tragos de novo. Ontem vocês se arrependeram de andar uma vida torta, mas hoje nós vamos nos posicionar e declarar que as heranças das gerações vão vir. Quem lembra de Pedro? Antes de ser Pedro era Simão, ou Simeão. E quem lembra do Simeão, que tinha uma espada de violência? Se você reparar, Simeão foi cortado das tribos, porque ele agiu em desonra contra o pai. Mas depois nós vemos um outro Simão, sendo redimido, e tomando a herança que foram apagadas. O que eu quero que você entenda agora é que nós podemos reivindicar coisas que foram consumidas ao longo do tempo. Você crê nisso? E vocês vão sair daqui não só fazendo isso em vocês, mas vocês vão começar a liberar na vida de muitos outros. Amém? Terceira coisa é a morte. Todo profeta confronta a morte. Fala comigo, todo profeta chama Jesus para o centro. Todo profeta quebra a miséria. Todo profeta destrói a morte. Olha Elias e Eliseu. Os dois agiram ressuscitando pessoas. Os dois destruíram a esterilidade. Os dois quebraram prisões de miséria. Lembra da viuvinha? A viuvinha que não tinha o que comer, e ele quebra o poder da miséria e desata as recompensas. Ou seja, essa voz profética, ele sempre vai desatar a recompensa, quebrando o ciclo de morte. Por isso, ser profético não é só profetizar, irmão. Eis que te digo, olha, o Senhor vai te dar o carro novo. Para com essa mentalidade em nome de Jesus. Fala com o teu irmão, irmão, para de ficar na contemplação. Só quero te explicar isso para a gente orar. Eu falo, teu irmão, se Deus te colocar em algum lugar, não é porque você é bonito ou merece, é porque você tem uma missão, seja no palácio, seja no meio do povo, seja onde for, aonde Deus te colocar, é porque tem uma missão a ser cumprida. Se a gente olhar para Daniel, e olhar para Jeremias, eles eram profeta no mesmo ano. No mesmo ano, eles eram profeta.
Mas Daniel foi ser profeta lá no palácio do rei. Foram 3 levas. A primeira leva era a leva dos jovens bonitos, inteligentes e que sabiam se comportar na presença do rei. Estava Daniel lá. Segunda leva era a leva dos trabalhadores que conseguiam servir na Babilônia como escravo. Terceira leva eram os que ficaram em Jerusalém, eram os pobres, doentes e que não prestavam para nada. Onde estava Jeremias? Lá em Jerusalém. Agora deixa eu falar, Jeremias era pior do que Daniel? Deus foi bom com Daniel, que deixou ele lá no palácio, e foi ruim com Jeremias? Não, os dois estavam exercendo o mesmo chamado e com a mesma grandeza. Então eu falo para o teu irmão, se Deus te colocar no meio do povo, cumpra o chamado. Se Deus te colocar no palácio, somente cumpra o chamado. Só isso. Olha bem para o teu irmão e fala assim, para de ficar contemplando. Deus não te dá coisa para que você seja grande. Deus te dá para que você sirva. Agora olha bem para ele e fala assim, se você não servir, você não serve para nada. Amém? Então entenda, Deus vai começar a trazer heranças, mas não é para que você possa desfilar com as tuas coisas, não, é porque o Senhor está trazendo herança, porque Ele precisa ativar reino nesse tempo, é que Ele precisa desatar propósito nesse tempo. Onde o Senhor te colocar, Deus vai colocar gente em lugares altos, mas não é porque você é diferente do teu irmão, e não é para você cantar o hino da vingança gospel. Você viu, meu irmão? Você esnobou de mim? Agora eu vou estar lá no palácio e você vai só me aplaudir. Olha a mão do poder. Não, querido. Deus vai te colocar nos lugares onde Ele quer te usar. Por que que Deus insistiu com Jonas? Tinha tanto profetas melhores do que Jonas. Por que Deus insistiu com Jonas? Porque Jonas era o único que tinha uma voz que quebrava a incredulidade da cidade de Nínive. Foi a pregação mais mal pregada que existiu na face da terra. E em um dia, 200.000 pessoas se converteram. Para a revolta de Jonas. Porque os ninivitas, eles matavam os profetas, os caras eram mal. Os caras matavam o povo de Deus, penduravam nos lugares, os caras eram mal. Eles amarravam as pessoas nas carruagens, nos cavalos e arrastavam, e chegava só o osso. E Jonas, ele estava justamente querendo que aquele povo fosse destruído. A hora que Deus falou, Jonas, coloque em pé que eu quero uma missão. Sim, senhor. Vai para Nínive, beleza. Onde fica Nínive? Lá. Eu? Vou nada. E deixa eu te explicar por quê. Eu amo isso nessas pessoas. Porque essas pessoas conhecem Deus. E sabe por que Deus ainda vai com essas pessoas? Porque são pessoas sinceras. Ah, Jonas desobediente. Não, querido. Jonas, o cara que conhece Deus. Porque depois que Jonas prega, o povo se arrepende, ele fala assim, sabia, Senhor, eu te conheço, teu coração é muito bom. Sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor não matava. Mata eles. Eu te conheço. Teu coração é bom demais. Não pode se arrepender. Se arrepender, o Senhor tem misericórdia. Mas a Bíblia diz que ele corta uma cidade. Imagina um cara cortar uma cidade de Goiânia, só correndo dizendo, arrependemos, arrependemos. Que mensagem mal pregada, querido. Hoje nós faz esboço, slide, e o povo nem chora. O cara sai correndo na rua, gritando, se arrependa, a cidade inteira
fica 3 dias de jejum, até os animais. Nem para levantar uns 5 Jonas, né, pelo menos. Mas por que Deus insiste com ele? Porque ele sabia que a voz desse profeta destruía a incredulidade. Havia algo na genética de Jonas que destruía a potência de Nínive. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus vai te colocar nos lugares, queridos, não é porque você é bom. Deus vai te colocar nos lugares não é porque você merece. E não é porque você tem capacidade. Deus vai te colocar nos lugares, é porque às vezes a tua genética é a genética que precisa para aquele lugar, destruir as trevas daquele lugar. Amém? Então o teu irmão fala assim, não reclama mais. Porque às vezes você é a genética destruidora do inferno naquele lugar. Para de reclamar, dizendo, Senhor, porque eu estou aqui, o irmão está lá. Imagine Jeremias, Senhor, porque o irmão Daniel está lá. Nos banquetes, está lá, saiu no jornal agora que ele está do lado do rei. E eu estou aqui, Senhor. Cozinhando minha comida em esterco. Vai ler, Jeremias. Para Daniel, o Senhor fala para ele estar lá com o rei, comendo banquete. Para mim, o Senhor fala para cozinhar comida em esterco. Você não me ama? Para, querido. Todo profeta tem uma genética, e essa genética confronta alguns espíritos, e a tua genética confronta justamente o espírito onde Deus te colocou. Fala, teu irmão, você está nessa cidade? É porque o Senhor quer que você destrua as potestades dessa cidade. Olha, teu irmão fala assim, você está nesse bairro? É porque você tem a genética destruidora para esse bairro. Igual o teu irmão fala assim, você está nesse emprego? Ah, às vezes é você que vai destruir a miséria desse lugar. Mas está lá você como profeta, Senhor, pega esse patrão, quebra esse negócio dele para ele aprender. Aí quebra. Aí você fica desempregado, e você vai, Jesus, o diabo fechou a porta para mim. Que diabo, querido, foi a tua boca, infeliz. Você sabia que às vezes as pessoas estão sendo prósperas só porque você está lá? A casa de Potifar prosperou só porque José estava lá. E Potifar sabia disso. O faraó prosperou só porque José estava lá, e o faraó sabia disso. Ele disse, olha, depois que você entrou aqui, tudo mudou, meu irmão. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero despertar você como uma voz profética. Você quebra a miséria, você quebra a morte. Então para de ser passivo e vai trabalhar que nem um tonto. Desculpa a expressão, meu irmão, mas você chega lá, você não para, e você chega lá agora com uma voz profética e diz, vai prosperar esse lugar. Vai prosperar o meu bairro, vai prosperar a minha cidade, a minha igreja vai prosperar. Sabe por quê? Porque eu acesso às promessas do Senhor. Eu acesso promessas que foram liberadas e não estão em vigor. Como Paulo, eu acesso a promessa que foi dada ao rei Saul. Era de Benjamim. Era um Saulo. Como Pedro, um Simão, diz, olha, eu acesso essas promessas que os meus antepassados perderam. Mas está escrito, está ecoando no céu, eu acesso essa voz. E digo, Senhor, eu me alinho com as tuas promessas. Você pode ficar em pé. Começa a declarar, Senhor, eu tomo agora. Fala comigo, Pai. Eu acesso as dimensões. Onde está escrito os registros das coisas que eram heranças. Entro com ousadia
com entendimento, porque eu sei que existem salas, e essas salas são salas de registros, livros que estão escritos as coisas que os meus antepassados fizeram, que te agradaram, heranças que o Senhor tinha dado, recursos financeiros, chamado, unção, mas que ao longo do tempo foi sendo perdido, como Eliseu desatou, como Elias desatou. Esta voz profética agora começa a mexer com a minha genética, começa a mexer com as minhas heranças. Eu chamo o poder da ressurreição para heranças que estavam paradas, consumidas no abismo, presas em dimensões, porque eu sei, Senhor, que nenhuma herança é destruída, mas é aprisionada. Eu sei que nada se acaba, mas está guardada e presa. Por isso eu declaro agora, com uma voz profética de autoridade, se é demônios que estão segurando, sejam destruídos esses demônios, e essas heranças venham para mim lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Mas não venha somente as heranças, venha com a restituição do tempo que não foi usada, venha com juros e correções, em nome de Jesus. Pai, se é dimensão que está segurando, começa a ser agora aberto essas dimensões. Eu uso a chave de Davi e desarmo e também acesso essas portas e declaro que seja liberado sobre mim. Ontem eu me arrependi dos meus pecados, mas hoje eu acesso as minhas promessas. Chamados que foram paralisados, e eu entro nessa região onde o Senhor estava falando do meu chamado. Essa voz existe até hoje. Eu tomo essa voz, entro nessa dimensão e destravo esse chamado, desbloqueio ele e aceito ele, e declaro que rompo agora, Pai, todas as portas que se fecharam, eu acesso. Se essas portas foram o Senhor que fechou, por causa da desobediência minha ou dos meus antepassados, eu peço perdão e peço que o Senhor libere, se assim é a tua vontade. Mas se é demônios que estão segurando, que venha uma espada violenta e esses demônios começam a ser destruídos. Eu declaro que nesses 7 dias que virão, já ouvirei boas notícias, já alcançarei portas abertas, porque eu compro o tempo perdido através do sacrifício de Jesus. Me aproprio das promessas. Morte, você não tem poder mais sobre mim, porque a vida, Jesus Cristo, habita em mim. Tomo de volta tudo que é meu, em nome de Jesus. Tomo de volta tudo que é da minha geração, em nome de Jesus. Tomo de volta tudo que foi paralisado, ativo através da remissão do sangue de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Como ontem,